Olá, serei seu professor nesta videoaula de programação CAI, criação de croquis, sólidos e sketch. Vamos começar? Bom, vamos iniciar aqui nosso primeiro desenho. Antes de tudo, é importante a gente vir em New, escolher aqui como que a gente vai desenvolver o nosso desenho. Isometric, o que ele significa? Ele significa que vamos desenvolver peças. Isometric Sheet Metal, chapas, estampo de corte e outros. Isometric Assembly, montagem. Isometric Draft, ele significa desenho 2D e detalhamentos. E Isometric Weldment significa soldagem. Neste primeiro momento, vamos iniciar a montagem ou a construção de peças, de sólidos. Então, a gente vai selecionar o Isometric Part. Abrindo aqui a nossa tela, nós temos aqui, então, todos os atalhos, toda a parte do Home, né? Nós temos aqui, então, comando retângulo, linha, nós temos aqui o Trim, que é para parar a aresta, o Trim Corner. Nós temos aqui outras simbologias de, por exemplo, concentricidade e igualdade para produção de sketch ou desenhos geométricos. Como que nós vamos fazer isso? Clicando com o botão direito, vamos fazer a transição para a ordenada. Vamos clicar aqui no maisinho do lado do canto superior do lado esquerdo. Vamos selecionar os nossos planos, a base de referência. Nós temos aqui o front, frontal, top, superior, right, vista lateral, direita. Mas é importante lembrar que nas normas técnicas brasileiras nós temos o primeiro diedro. Então a gente trabalha com a vista lateral esquerda, tá? Nós vamos utilizar bastante o front e o top. Toda vez que você for elaborar um desenho, é importante sempre salvar, porque se porventura acabar a energia ou o programa travar, você consegue voltar aonde ele parou. Então vamos salvar. Vamos aqui nessa opção da aplicação do botão, salvar como. E você digite meu primeiro arquivo. Pode ser na área de trabalho. E aqui em cima vai aparecer o nome meu primeiro arquivo, ok? Bom, neste caso aqui a gente vai trabalhar então com figuras sólidas, fazendo o processo de extrusão. Depois iremos trabalhar com a parte de revolução. Percebam que toda vez que eu aponto o cursor aqui sobre o comando, ele é bem intuitivo e ele é bem didático, né? Você tem uma forma geométrica e é onde ele faz a extrusão do seu material, assim como o comando Revolve, que faz a revolução em 360 graus. Bom, vamos então, começando então com formas geométricas quadradas, triangulares, que a gente vai utilizar o comando Extrude, que é a extrusão. Clicando no comando, vamos ter que selecionar um dos planos de referência. Aqui embaixo ele está já especificando aqui, ó, para a gente clicar em um plano de referência. Vamos pegar o top, ou vista superior. Quando você clica nele, percebe que o jeitão do layout do programa mudou para você. Então a gente vai estar trabalhando, por exemplo, com uma forma geométrica retangular. Vamos utilizar aqui o comando rectangle ou retângulo, tá? Nós temos aqui a partir de um centro, a partir de 2 pontos, de 3 pontos e o polígono, que a gente vai desenvolver mais adiante outros desenhos envolvendo polígonos, sextavado, triangular e assim por diante. Então vamos pegar aqui o retangular. Toda vez que a gente seleciona um comando, é interessante a gente observar essas coordenadas x, y e o z está apontado para você, que é esse ponto laranja aqui. E quando a gente aponta o cursor, vai aparecer esse formato de um pirulito e toda vez que ele aparece, significa que você está pegando bem no centro das coordenadas x, y e z. Então você clicando nele, ele vai formar aqui esse formato ou quadrado ou retangular. Pode clicar nele, não tem problema,
porque a gente ainda vai entrar com algumas cotas e algumas dimensões conforme o seu desenho. Clicando aqui em Cota Smart Dimension, clicando nele, a gente escolhe uma das arestas. Percebam que já aparece o valor. Então, vamos digitar esse valor aqui como 50. E aqui 50. Ah, eu errei. A medida é 60. Clica no teclado ESC, dá um clique sobre a cota, aparece novamente. 60. Ah, não é 60, aqui embaixo é 100. Clica no teclado ESC, um clique sobre a cota, digite aí o valor 100 e dá o Enter. Ok? Então, super fácil de dimensionar as cotas, colocar o valor da cota na medida real do desenho. Ok? Bom, a gente pode fechar essa figura com Close Sketch. Percebam que ele vai fazer a extrusão para a parte superior ou para a parte inferior. Fica a seu critério. Eu, em particular, gosto sempre de colocar para a parte superior. Então, quando você está direcionando para a parte superior, ou você dá um clique na tela, ou aqui em cima, ó, ele está especificando a distância. Você digita. Então, eu tenho um sólido aí que tem, por exemplo, 30 milímetros, e você dá o Enter. O Step seria a parte de espaçamento, não há necessidade, deixa zero mesmo e dá o Enter. E aí, nesse caso, você só dá um clique na tela e ele já configura aqui para você, então, mantendo 60, 100 e 30. Quero finalizar o meu bloco. Finish. Cancela, não vou fazer mais nada. Perceba que esses planos aqui estão aparecendo. Ah, mas eu quero tirar os planos. Você pode desabilitar aqui, ó. Toda vez que você entrar com os comandos, você vai ter todas essas referências, todo o mapeamento dos seus comandos aqui nessa raiz, nessa árvore aqui de referências e de comandos aí complementares. Então eu posso, por exemplo, aqui, ó, Design Body. Se eu clicar aqui, some a peça. Eu posso selecionar aqui nas bases de referência dos planos, ou eu tiro a referência dos eixos X, Y, Z, ok? E aí fica o meu sólido aqui pronto, ok? Bom, eu quero desenvolver a partir desse sólido o chanfro. O que é chanfrar? Aqui em Round nós temos o chanfro, que é quebrar os cantos vivos da peça. Olha lá como a instrução do software já mostra para você. Então, vamos fazer o chanfro nesse bloco. Clicando aqui, eu vou selecionar então as arestas. Percebe-se que ele já entrou com alguns valores. 5, mas eu não quero o valor 5, eu quero o valor 2. E ele está por igualdade, por ângulo de 45 graus. Eu tenho aqui, então, na parte superior, na vista lateral esquerda e frontal. E eu quero na parte inferior. Como que eu faço? Seguro o miolinho do mouse, aperta essa rodana do mouse e gira ela, roda ela. Ou você pode utilizar o cubo aqui também. Então, ele vai fazendo essa rotação 360 graus conforme você queira. Clicando aqui, eu seleciono as demais arestas. Percebam que o meu sólido está chanfrado. Ou melhor dizendo, aparei todas as arestas. E eu posso confirmar. E dou um Finish. Então, o meu bloco, o meu sólido, ele está aqui com o comando chanfro. Percebam que aqui, ó, Protusion é a extrusão que nós fizemos e o chamfer. Fábio, não quero deixar mais o chamfer. Clico aqui e eu posso deletar, clicando com o botão direito, Delete. Então, ele volta como era a forma anterior. Não quero mais o chanfro, eu quero arredondar. Eu quero round, eu quero arredondar. Então, vamos clicar tudo novamente. Percebam agora que ele está arredondando.
Vou deixar aqui uma medida de 3 e vou confirmar aqui o arredondamento ou a concordância. Muito utilizado esse termo em desenho técnico. E dá um preview e dá um finish. Pronto. O nosso sólido está com arredondamento nos cantos. Então também é um outro comando de modificação de sólido. Eu quero desenvolver um furo nesse sólido, como se fosse desenvolver uma marreta, né? Ou um martelinho. Como que a gente faz isso? A gente pode utilizar o comando cut. Olha que interessante. O próprio comando ali, quando a gente aponta o cursor sobre ele, ele está mostrando ali como que se faz, né? Você desenvolve uma circunferência com o comando cut e faz a extrusão dele, mas de vez ele somar, ele acaba subtraindo. Então vamos utilizar aqui então o comando cut. Clicando no comando cut, eu tenho que selecionar um dos planos. Aqui embaixo ele pede, ó, pegue uma face planar, né, uma referência de plano. Eu quero pegar esse plano aqui. Quando eu clicar nele, ele já vai direcionar para você. Ok? Vamos pegar então aqui o comando circunferência. Vamos fazer uma circunferência aqui em qualquer posicionamento dessa face. E aí a gente pode especificar aqui qual é o valor desse diâmetro, entrando com as cotas, com as dimensões. Clicando aqui em Smart Dimension, vamos colocar aqui um furo de 20. Quero centralizar isso, então vamos pegar essa cota, clica sobre a circunferência, pego a referência da lateral. Vamos digitar aqui 50. Novamente, clicando na circunferência, dá um clique e dá um clique nessa aresta aqui de cima. Arrasta para a lateral. Vamos digitar aqui 15. Então está bem centralizado aí a minha circunferência. Coloquei então as cotas na distância x e y. Vou confirmar o sketch. Percebe-se que, olha, ele já está fazendo, né, a extrusão, mas na realidade é a subtração. Aqui é interessante observar que eu tenho aqui a opção, ela todinha na peça, ela limitando se há um canal ou quando ela é finita. Quando ela é finita, eu tenho que digitar o valor. Se você for fazer a alteração do desenho, compensa você utilizar ela infinita. Toda vez que você modificar a largura e o comprimento, ela vai respeitar essa extrusão. Se você colocar finita, vai ser obrigado, além de alterar as medidas tanto do comprimento quanto da largura, você também vai ter que alterar o comprimento da extrusão aqui do furo. Então, eu aconselho sempre clicar na extrusão toda da peça. Olha que interessante. Aí ele está apontando, né, uma flechinha. Se eu colocar trazendo para o monitor da tela, né, como se fosse saindo para fora, ele aparece um alerta. Não pode fazer isso, é para o lado de lá. Então, desloca o mouse para lá e dá um clique na tela. E aí você dá um finish. Olha que interessante. Fizemos aqui então um furo da nossa peça. E você pode fazer uma montagem, colocar um cabo aqui, simulando um cabo de madeira, por exemplo, que vocês vão aprender mais adiante, desenvolvendo como se fosse aí uma marreta, ok? Bom, vamos então aqui cancelar, vamos salvar esse disquete aqui, né, simbologia antiga que significa salvar. Você salva aí sua figura. Bom, vamos fechar então. Isso é a parte de extrusão. Trabalhamos aí com figuras retangulares. Vamos novamente abrir um outro arquivo, Isometric Part. Vamos trabalhar com revolução. Eu gosto de trabalhar no formato ordenado, aqui tem os síncronos. Muitos profissionais da área de engenharia técnica, principalmente Europa, gostam de trabalhar nesse formato. Eu, em particular, aconselho sempre clicar com o botão direito e fazer a transição. É muito mais fácil e os arquivos eles vêm mais simplificados. Daquela maneira ele coloca todos os arquivos e às vezes a pessoa se perde. Então, quando você pegar o domínio do software, você faz essa transição para o método síncronos. Vamos escolher a nossa
referência, nossos planos de referência. Vamos desenvolver agora uma revolução. Vamos desenvolver, por exemplo, como se fosse um parafuso ou um cilindro escalonado. Como é que a gente vai fazer isso? Eu separei um desenho, que é esse desenho aqui. Vamos desenvolver esse desenho. Você pode clicar aqui, arrastar para o seu lado esquerdo e você pode abrir o seu programa e trabalhar com os dois programas em paralelo. Ou a gente amplia o programa e trabalha com Alt Tab e a gente seleciona aí a nossa figura para pegar as nossas referências que estará disponível para você esse desenho no seu material de apoio. Vamos então chamar o comando Sketch. Você tanto pode começar com o comando Sketch ou com o Revolve. Ambos vão solicitar o rascunho. Clicando aqui em Sketch, vamos utilizar então a vista frontal, Front. Percebe-se o formato da nossa figura. A gente só vai desenvolver a metade, só o contorno. Só o contorno. Esse chanfro aqui a gente já aprendeu, né, na figura, então vamos deixar, quando estiver na parte sólida, a gente vai desenvolver esse formato aqui, ó. Só esse contorno aqui e vamos fazer a revolução disso daqui. Então vamos se basear muito por essa figura. Vamos chamar o comando linha aqui, ó. Clicando no comando linha, é a mesma referência. Aponta aqui bem no centro, aqui, ó, apareceu aquele formatinho do pirulito ali, dá um clique nele. Vamos aqui então fazer aquele formato de geometria do nosso parafuso, o nosso rascunho. Percebe que eu errei aqui. Então dá o comando ESC, clica em cima da reta e dá o Del. Aperta a tecla Del. Vamos comparar aqui como é o nosso desenho. Eu tenho mais um rebaixo ainda, ó, eu preciso colocar mais um rebaixo aqui, bem no comando linha. Aconselho a deletar esse daqui. Se você quiser, você pode arrastar a sua linha até o outro e unir ela. Bom, o que vamos fazer agora? Colocar as cotas. Clicando as cotas, do jeito que se encontra. Pegando aqui como referência. Bom, toda vez que eu faço esse zoom, mexendo com o miolinho do mouse, tá? Indo para frente e para trás. Então, ele contribui aí no zoom. Bom, colocamos aqui então as cotas de uma maneira bem aleatória. O que a gente vai fazer agora? Comparando aqui então com o nosso desenho, a gente vai começar a fazer essa montagem. Interessante a gente perceber aqui que eu coloquei essa cota maior aqui do comprimento total desse parafuso, mas percebam que quando eu chamar novamente o comando e começar a colocar as cotas, por exemplo, essa daqui ela apareceu azul e as demais estão com formato rosa, tendenciando por um vermelho. Por que ficou em azul? Porque significa que eu estou colocando cota a mais no meu desenho. Então, eu preciso deletar alguma.
Então, eu estou tendo um excesso de cota na parte da cotagem, então é interessante. Vamos seguir conforme está esse desenho aqui. Então, esse daqui eu coloquei a mais, então vamos deletar ele. Clica na cota, clica na tecla Del e vamos sumir com ela. Ele ficou em azul ainda. Dá um delete nele novamente, clicando nessa cota ele vai já voltar com a coloração já meio avermelhada, ok? Bom, ficou um pouquinho poluído, não tem problema, mas o valor aqui dessa cota ficou em cima, você pode arrastar um pouquinho para cima, pode puxar do lado, ok? Essa aqui também, você pode puxar um pouquinho para o lado, tá? E aí, a partir de agora, a gente vai entrar com o número da cota aqui de cada uma. Bom, lembre-se que aqui é diâmetro. Então, esse aqui é diâmetro de 15. Aqui eu tenho que considerar o raio. Mas olha que interessante. Como aqui é a metade, eu posso clicar em cima dessa cota, digito 15 barra no seu teclado, dividido por 2. Dando Enter, ele já vai aparecer 7,5. Tomem cuidado porque vai deslocar aqui as cotas. Então, é interessante a gente começar as nossas cotas pela medida menor. Então, por exemplo, aqui a gente vai se perder se eu começar da medida maior. Então, não é interessante eu fazer isso, começando pelas cotas maiores. Então, vamos começar pelas cotas menores. Então, vamos começar pela ponta aqui, ó. Esse é interessante. Então, percebam que aqui eu estou com um diâmetro de 6. Então, vamos começar com essa cota menor. Então, ali é 6 dividido por 2, porque é raio. Logo em seguida, aqui no meu desenho, 8. Então, aqui está 8,94. Vamos clicar aqui, então, 8 dividido por 2. 4. Esse comprimento aqui está 8,79. No meu desenho aqui está 4. Então, vamos digitar o valor 4 e dar o Enter. Essa cota aqui está 9,58. Vamos colocar 2. Vamos digitar o valor 2. Percebe-se que aqui no desenho está faltando uma cota. Mas vamos comparar aqui, ó. Aqui é diâmetro de 11. Então, como aqui está um pouquinho acima, esse aqui é o diâmetro de 10. Faltou da minha parte aqui colocar a cota de diâmetro de 10. Então, vamos colocar o valor 10. 10 dividido por 2. Aqui é diâmetro. Aqui eu tenho que colocar metade porque eu vou fazer a revolução. Então, 10 dividido por 2. E vou dar o Enter. Esse comprimento aqui, nesse trecho, está 56,21. Aqui está 44. Então, vamos dar um clique aqui. 44. Aqui o comprimento mantém. 44. Aonde está 9,68, o valor aqui, 2. Então, vamos dar um clique aqui, 2. Esse comprimento aqui, 20,98. No meu desenho, 10. Digita 10 e dá o Enter. Vamos colocar, então, agora o diâmetro aqui desse trecho aqui. Percebe-se também que aqui no meu desenho está faltando uma cota. Vamos considerar aqui, então, o valor de 8. Aqui é um canal, foi feita uma sangria aqui, né? Um rebaixo, então vamos considerar esse diâmetro daqui, 8. Então, aqui ele está com 8,94. Como ele é diâmetro, vamos considerar, então, 8 divide por 2. 4. E esse diâmetro, que é 15, então ele é 15 dividido por 2. Fizemos, então, aqui mais ou menos o nosso, deixa eu ampliar aqui para ficar mais claro para a gente. Então, fizemos aqui mais ou menos o nosso contorno e a metade dela, porque a gente vai fazer a revolução desse parafuso, ok? Então, concluímos aqui todas as cotas, faça sempre essas orientações que eu abordei anteriormente, começando pela menor cota, que aí o desenho vai fechar direitinho. Vamos fazer o close.
Bom, finalizei aqui o meu sketch. Para não atrapalhar muito os planos aqui, para a gente melhorar o nosso entendimento aqui da revolução, vamos desmarcar aqui o top e o right. Vamos deixar só o front, porque a gente desenvolveu aqui o nosso sketch, o nosso esboço na vista frontal. O que a gente vai fazer agora? A gente vai chamar o comando revolve, revolução 360 graus. Olha lá que interessante. É isso que a gente vai fazer, chamando o comando revolve. Como a gente desenvolveu um sketch, é importante a gente observar aqui, ó, nesse campo, que ele tem algumas seleções, né? E dessas, a gente vai selecionar o Select from Sketch, porque eu desenvolvi um rascunho, um esboço. Então, vamos clicar nele. Quando você aponta com o mouse em cima do seu rascunho, seleciona ele e confirma. Apontou, ele ficou amarelo. Aí, quando você selecionou ele ficou verde. Então, ficou verde aqui, verdinho aqui, a gente confirma. Logo em seguida, olha o que ele já pede. O eixo de revolução. Então, quem é meu eixo de revolução? É esse. Então, eu clico nele. Olha lá que interessante. Deixa eu dar o zoom aqui. Se eu mexer com o mouse, olha lá. Ele já está fazendo a revolução. Aqui ele está mostrando o ângulo. Ou você digita aqui 360 graus, ou você pode vir direto aqui, ó, e clique em Revolve 360 graus. Dá um Finish, cancela, porque eu não vou fazer mais nada. Vamos tirar aqui esse sketch aqui, ó, o desenho, né, o sombreado aqui, o contorno, vamos desmarcar aqui. E vamos tirar aqui o plano, só para visualizar melhor aqui a nossa peça. Então, olha lá que interessante. Comparando com o nosso desenho, falta o chanfro aqui, ó, falta esse chanfro aqui, ó, de 2 por 45 graus. Então, como que a gente vai fazer isso? Conforme expliquei anteriormente, vamos chamar aqui Round, Chamfer. Clicando em Chamfer, clico aqui na circunferência, 2. Aqui é interessante quando você clicar nessas opções, ele tem as opções quando ela é equalizada, quando as medidas são iguais, quando é com ângulo e quando você tem medidas diferenciadas. Então, se você clicar aqui, você tem que colocar os valores depois com a dimensão. O nosso, como é 2 por 45 graus, os lados aqui são iguais, ok? Então, eu vou dar um ok e vou confirmar. Dou um Finish e está pronto aqui o meu parafuso. Vamos complementar esse nosso parafuso como se aqui fosse um elemento roscado. Essa parte aqui, ó, desse cilindro aqui é rosqueado. Como é que eu faria isso? Bom, primeiramente, a gente vem aqui em Hole. Essas duas opções aqui a gente vai estar trabalhando, ó. Esse é o Hole, olha que interessante, ele vai desenvolver o furo ou alojamento para parafusos. E você tem a opção de baixo, que é o Thread. Clicando nele, você dá um OK. Vamos selecionar o corpo cilíndrico. Dá um clique nele. E vamos clicar no cilindro da onde ele vai iniciar. Então, vamos clicar nesse daqui. Quando você clica nessa opção, olha que interessante. Como a gente desenvolveu o diâmetro dessa peça com 10 milímetros, ele já está dando a sugestão de uma medida milimétrica. Olha lá, M10. Então, ó, tem M10, né, que é a medida métrica, parafuso M10, passo de 1 milímetro, passo de 0,5, 0,75 e 1,25. O nosso padrão que nós temos da medida milimétrica é o passo de 1 milímetro, ou M10 mesmo. Quando a gente clica nele, a gente tem a opção de ele ser finito, valor finito, ou ele no corpo todo. O que significa clicar no valor finito? Quando eu clico no valor finito, eu digito aqui o comprimento. Esse comprimento ele está dizendo 44, que é esse tamanho aqui.
Mas vamos dizer que a minha vem até aqui, a minha rosca vem até a medida 30. Então, eu vou digitar 30 aqui, ó. E vou dar um finish. Olha lá, ele vai fazer um sombreado, demonstrando que aqui é o formato da rosca. Se você for voltar na opção, total, aí é aconselhável, nesse caso a gente não consegue retornar, dá um clique aqui com o botão direito, dá um delete e volta novamente. Vamos no Role, 3D, dá um OK, clico nesse corpo cilíndrico, clico aqui onde ele vai começar a rosca, nessa ponta, e aí você coloca o valor totalmente estendido, 44, e dá um finish, ele faz no corpo todo. Vamos salvar então esse nosso arquivo e vamos colocar aqui minha segunda peça. Colocar na área de trabalho que fica fácil o nosso acesso e visualização. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto sobre programação CAI, criação de croquis sólidos e sketch. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula e até a próxima.